Boa noite a todos inscritos no canal Positivamente Diferente. Pensando positivo, sendo diferente. Nesta noite, trago uma palavra ao teu coração. Que vem o Senhor falar conosco. Palavra essa que está em Gênesis, capítulo 1, que diz: No princípio criou Deus céu e terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a terra, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, meus amados, meus amigos, o que tenho eu a dizer nesta noite para a tua vida, para a tua família? Que no princípio Deus criou o céu e criou a terra. Ou seja, criando Deus o céu e a terra, sabendo da necessidade de seres vivos para habitar nesta terra. E aí vem Deus com a sua infinita e grande misericórdia, começa a construir os seres vivos, construindo assim, dando o homem a entender que precisava haver uma intervenção, porque a terra estava sem forma, estava vazia. Talvez você, talvez eu sejamos essa terra. Você observa que houve uma intervenção divina para que o Senhor criasse céu e terra. Ou seja, muitas vezes nós precisamos ser moldados por Deus, ser aperfeiçoado pela mão do Senhor, e muitos não aceitam, muitos não compreendem quando acontece essa mudança. E ali vem Deus e vê, a terra sem forma e vazia. Observamos que no início, que no princípio criou Deus céu e terra. Ponto. Já o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus não ia criar algo vazio e sem forma. Mas vemos que havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo sempre teve a sua atuação desde o princípio, e ainda hoje o Espírito Santo está se movendo sobre terras sem forma. Não é por acaso que o ser humano é pó e cinza. Não é por acaso que o ser humano é feito do barro. O Espírito de Deus estava se movendo sobre as águas, sobre a terra. Então Deus, ele viu que era necessário criar a luz, e Deus fez a luz. Isto mostra a necessidade do ser humano em luz, em precisar da luz verdadeira que é Cristo Jesus. Deus criou a luz e viu que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e entre a luz e as trevas. Sempre houve a separação. Sempre iremos observar Deus separando o bom dos maus, o bode das ovelhas, o justo dos ímpios, os fiéis dos infiéis. Isso mostra que Deus, com a sua infinita misericórdia, viu que tudo isso era necessário. Começou a criar os animais. A terra começou a produzir árvores e deram fruto, cada um segundo a sua espécie. E vemos que chega aí o momento em que Deus vê a necessidade de colocar um ser humano, ser espiritual, humano, terra. Então esse ser humano foi colocado na terra, o homem. E Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que ele domine sobre os peixes,
sobre as aves do céu. Então Deus deixou o homem para dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes, e assim tinha o homem domínio sobre todas as coisas. E de repente Deus traz Adão para ver qual seria o nome dos animais. E de repente Deus vê que Adão estava triste porque não se havia adjuntora a ele. E Deus decidiu trazer de Adão, da sua costela, e ali formou Eva, sua companheira. Adão e Eva, o primeiro casal que habitou na terra criada por Deus, no jardim de Deus. E ali eles começaram a se alegrar. Você já parou para imaginar a alegria de Adão quando olhou pela primeira vez para Eva? Você já parou para imaginar a alegria de Eva quando olhou para Adão pela primeira vez? E ali estava criado o homem e a mulher. E Deus os abençoou. E Deus fez com que eles entendessem que havia um propósito para eles. Eles não podiam desobedecer a Deus. E Deus vem e coloca eles no jardim. E Deus tem uma ordem de todas as aves poderia comer o seu fruto livremente. Mas aquela ave que estava no meio do jardim, a ave do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam nem tocar naquela ave. Mas sabemos que servir a Deus por obediência nunca foi fácil. E nem para Adão e Eva também não foi. E eles, por curiosidade, por que eles não podiam? Mas o Senhor estava a todo momento advertindo com o pai, não querendo ver os seus filhos sofrer. Mas o inimigo, se apresentando a Eva, disse que era bom que ela comesse aquele fruto. E ela passou a desejar, através dos seus olhos, desejou comer aquele fruto. Pegou aquele fruto e comeu. Vemos aí que a mulher, ela passou a ouvir um desconhecido para ela e desobedecer um a qual havia formado, havia lhe dado a vida. E Deus, com a sua infinita misericórdia, vendo tudo aquilo acontecer. O que eu mais me admiro, meus amados, é que Deus não interviu. Deus poderia ter intervido para que aquele plano tão lindo daquele primeiro casal não fosse, né, alterado, posso dizer assim. Deus, ele respeitou o livre-arbítrio, porque ele já tinha dado o livre-arbítrio, já tinha avisado que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E de repente Eva vai, pega aquele fruto e come. E logo corre até Adão e disse: meu amor, olha que fruto lindo. Muito saboroso, muito gostoso esse fruto. Eu passei a abrir os meus olhos quando assim eu fiz e comi. E dando seu esposo Adão, ele também comeu aquele fruto. E foram abertos os olhos, e eles perceberam que estava nu, e eles se esconderam. Vemos a primeira vez o homem se escondendo do seu Criador. O homem fugindo da presença do Senhor, se escondeu entre as aves. E ali vem o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é e sempre será o dono de todo poder. Chega e começa a clamar, chamar por Adão.
Assim como o pai chama para o seu filho, e normalmente o seu filho diz o que deseja, o que foi, mas não foi assim. Adão estava escondido porque estava com vergonha, pois havia visto a sua nudez, a nudez da sua esposa, e ali começando a se esconder da presença do Senhor, Deus chama Adão e conversa o que aconteceste. Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus queria ouvir da boca dele o que realmente tinha acontecido. E Adão veio explicar: a mulher que tu me deste o fruto e eu comi desse fruto. E Deus se volta para a mulher e diz: mulher, por que tu fizeste isso? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi esse fruto. Observamos aqui uma transferência de culpa de Adão para Eva e Eva para a serpente. Mas o Senhor ele puniu os três. Com o pai não foi fácil. Você que é pai, você que é mãe, sabe que não é fácil você punir o seu filho. Já deixa aí o like, tá bom? Se inscreva, né? Se você está gostando dessa história, dessa reflexão que está na palavra do Senhor, se inscreve no canal, deixa o like. Estamos juntos, tá bom? Vamos se empenhar em trazer mais histórias de dentro da palavra, histórias verdadeiras, pois esta é a motivação do nosso Deus, a sua palavra. Então vemos ali que Deus teve que punir e disse que o homem comeria do seu trabalho, o suor do seu rosto, de sol a sol trabalharia, iria se fadigar. Hoje nós trabalhamos pesado. Muitos culpam Adão, mas eu não culpo, porque Adão não mandou eu pecar. A gente traz geneticamente a consequência do pecado, mas cada um peca e tem a sua consequência. A mulher daria à luz e dores. Hoje a mulher, para ter um filho, ela sofre, ela sente dor. E a serpente ela iria se arrastar pelo chão. Enquanto viver, o homem iria esmagar a sua cabeça e ela ferirá o calcanhar. E vemos que tudo isso aconteceu no incumprimento de uma promessa. E de repente observamos Deus no controle de todas as coisas. Tem coisa que nós achamos que Deus não está no controle. Quem lê a Bíblia e vê algo, mas como Deus Todo-Poderoso deixa isso acontecer? Como Deus deixa coisas ruins acontecer? Como Deus permite os terremotos, as pestes? Por que Deus permite? Esse é o questionamento dos homens. Mas vemos que Deus estava no controle. E você parou para imaginar como saiu Adão e Eva envergonhados ali do jardim? Eu imagino eles de cabeça baixa, arrependido por ter transgredido os mandamentos do Senhor. E continua o Senhor observando, e eles iriam se afastando cada vez mais, se afastando, assim como hoje muito se afasta do seu Criador, muito despreza o seu Criador. Mas o Senhor, Ele nos chama para uma intimidade com Ele. Bem-aventurado é os que confiam no Senhor. E de repente, aquele casal começa a construir uma família. Nasce-lhe um menino e na sequência outro. E de repente começa a tragédia a acontecer por consequência do pecado. Por causa da inveja, um dos jovens mata o outro. E o sangue de um ser humano, criado por Deus, foi derramado na terra. Deus, vendo tudo aquilo, começou a entrar a violência, começou a entrar a desunião. Aquela família começou a sentir a dor da perda. Ele já tinha perdido a sua intimidade para com Deus, ele já tinha perdido a aliança. Mas Deus tinha os cuidado, Deus estava cuidando deles. E vão ali seguindo
o seu curso, a sua história, construindo, mas veio muito sofrimento. Assim é para aqueles que desobedecem, para aqueles que andam longe dos caminhos do Senhor. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade.